Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal da Ampere. Como já é tradicional no nosso canal, quando chega perto da virada de estação, a gente vem aqui trazer um conteúdo especial para vocês, para mostrar um pouco do que a gente está monitorando internamente com relação à estação que está terminando e também quais as expectativas do que está por vir. A gente começa a nossa análise e previsão de hoje com os dados de anomalia de temperatura da superfície do mar observados pelo globo. Os grandes destaques aqui são Laninha presente na faixa equatorial do Atlântico, esse resfriamento que pelo terceiro ano consecutivo nos acompanhou, só que trouxe efeitos diferentes, né? Porque a gente tem que lembrar que toda a variabilidade dos demais oceanos também vão influenciar no regime de chuva do Brasil. Então, Laninha sozinha não faz verão, né? Ele teve o seu efeito, sim, influenciado por outros mecanismos de teleconexão que estão distribuídos pelo globo. Mas foi um ano marcado pelo Laninha, ele ajudou sim a termos mais nebulosidade nas áreas centrais, mais temperaturas amenas, principalmente no início do verão, agora que a gente está vendo uma temperatura mais elevada dominar as áreas centrais do país, não é mesmo? Isso porque, né, nos últimos dias, no decorrer dessa reta final de fevereiro e início de março, a gente viu que o Laninha ele perdeu bastante intensidade, né? E a NOAA decretou até o fim teórico, né? A definição dele é uma, ele não está atendendo mais a definição e, portanto, a gente já saiu do Laninha, segundo os dados da Agência Americana de Meteorologia. O Oceano Índico esse ano não influenciou tanto a gente. A diferença entre a porção oeste e a porção leste do Índico teve tanta diferença da neutralidade. Então, por isso a gente fala que influenciou pouco. Já o Atlântico tropical, pessoal, atenção, né, que ele começou o verão mais aquecido, depois aos poucos nesse final de fevereiro, início de março, é que ele resfriou bastante. Então lá atrás, principalmente na primavera, né, que ele tem um efeito maior sobre a inicialização da chuva na América do Sul, ele ajudou sim a nossa primavera a ser um pouco mais úmida. Aqui chama atenção esse gradiente de temperatura também no Atlântico Sul. Esse gradiente foi um dos combustíveis, né, importantes para a gente ter tido aquela chuva tão expressiva no litoral de São Paulo, esse choque, né, de massas de ar que aconteceu naquela época e esse gradiente de temperatura nos oceanos reforçando esse potencial de chuva ali naquela região. Foi um extremo que aconteceu, né, e que foi reforçado por esse padrão de anomalia de TSM na região do Atlântico Sul. Aqui a gente vai olhar um mapa que faz referência aos volumes de chuva desse lado direito e no lado esquerdo a gente tem radiação de onda longa, radiação que é emitida pela superfície. Então, quer dizer, se você tem valores de anomalia abaixo da média dessa radiação de onda longa, quer dizer que você tinha alguma barreira. Que barreiras são essas? As nuvens. Então, onde está azulzinho é que a gente teve mais nebulosidade ao longo desse verão. A gente pode observar que áreas do norte de São Paulo, sul de Minas, extremo norte do país, foram as áreas que registraram a maior quantidade de nebulosidade. E nessas áreas também caiu bastante chuva, a gente vê pontos da bacia do Rio Grande, aqui próxima de Furnas, também partes da região norte do Brasil, norte de Mato Grosso, norte do Tocantins e Araguaia, registrarem volumes acima de 900 milímetros acumulados. Quando você parte para olhar a anomalia de precipitação desse processo, a gente acaba se deparando com vários pontos do Brasil ao longo deste verão, registrando anomalia de precipitação abaixo da média normal climatológica. Então, pessoal, não foi um ano tão abundante como o mesmo período do ano passado. A gente teve um verão um pouco mais em déficit, né, com umidade, principalmente nessa porção mais centro-norte do Brasil, pegando o norte de Minas, interior da Bahia. Só que mesmo assim, olha que curioso, né? Áreas da bacia do Rio Grande, como pontos aqui, principalmente do Alto Grande, registraram um volume de precipitação bem acima da média, chegou a bater mais de 90, 100 milímetros ao longo desse período de verão. E a situação dos reservatórios é muito boa, está batendo quase os 100% aí de armazenamento. E Três Marias, mesmo que esteja numa área que não registrou tanta precipitação, registrou um bom volume, né? A gente viu aqui nessas porções do Alto São Francisco, que a gente fala, da bacia do Rio São Francisco, né? Essa porção mais alta registrou volumes acima de 300, 400 milímetros acumulados. Então, já foi uma chuva que, juntando com o carregamento que a gente tinha do ano passado, né, com a bonança que foi o último período úmido,
garantiu que essas áreas, mesmo do Alto São Francisco não tendo recebido, né, um volume acima da média, ficassem também com bons armazenamentos, tá bom? E agora a gente fala um pouquinho sobre quais as expectativas para os primeiros dias do outono. A gente está chegando ao final do verão com esse campo de água precipitável sendo o mais predominante, né? O que é água precipitável? Aquela água disponível na atmosfera para se transformar em chuva. Quanto maior esse valor, acima de 50, 55 milímetros, melhor para proporcionar o potencial de chuva pelas áreas do país. Aqui a gente consegue ver que tem uma clara divisão, né, entre áreas de Mato Grosso, sul da região norte, partes do Nordeste, que registram esse potencial e devem registrar também nos próximos dias de elevada quantidade de água precipitável, enquanto em uma boa faixa do sul, sudeste, interior da Bahia, interior do Sergipe, Alagoas, interior também do Pernambuco e Paraíba, a gente já vê uma situação de água precipitável um pouco mais escassa, um pouco mais inferior aos 40 milímetros. Por quê? Porque nessas áreas, em média, durante os próximos dias, teremos a atuação de anticiclone, alta pressão, tanto em níveis mais baixos quanto em médios da atmosfera. E lá no alto, lá por volta de 10 quilômetros de altitude, a gente também tem uma configuração que a gente conhece como crista, que é uma área de alta pressão alongada. Então, nesse começo de outono, estamos vendo todas as camadas da atmosfera, desde a superfície até lá no alto da atmosfera, uma contribuição para que essas áreas, principalmente em verde do mapa, fiquem sem uma grande quantidade de chuva. Pode até chover, não estamos dizendo que não tem nenhuma possibilidade de instabilidades atingirem áreas de São Paulo, interior de Minas, mas o volume de precipitação é menor do que nas demais áreas, por exemplo, do centro-oeste, norte do nordeste ou mesmo no sul da região norte. Aqui o mapa de acumulado previsto pelo nosso modelo estatístico Ampere, desde o dia 19 até o próximo dia 28 de março. A gente consegue ver uma grande quantidade de chuva sendo prevista para áreas do estado de Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, norte do Tocantins e também boa parte do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Essas áreas podem receber mais de 150 até milímetros de chuva em alguns pontos. Enquanto isso, áreas de São Paulo, sul de Minas, ficam com chance de precipitação de até 30, 40 milímetros. Aqui trouxe anomalia para vocês verem, né? Nessa faixa precipitação então prevista para esse período acima da média normal, enquanto áreas do sudeste ficam com precipitação abaixo da normalidade. Aqui, um destaque importante. Quem está sofrendo, né? Os gaúchos estão sofrendo muito com tempo seco e quente no estado do Rio Grande do Sul, também nas áreas do Uruguai, norte da Argentina. A boa notícia aqui é que mesmo com esses mecanismos, né, desde a superfície até o alto da atmosfera influenciando para que a gente tenha uma alta pressão entre áreas da faixa leste do Brasil, vamos ter instabilidades com uma passagem de frentes frias, transientes, rápidas pela região extremo sul do Brasil. E isso pode potencializar o retorno de chuvas, mesmo que de forma isolada, para o estado do Rio Grande do Sul. O volume previsto para boa parte do estado, também leste de Santa Catarina, chega assim a ultrapassar os 50 milímetros ao longo desses próximos dias para o estado gaúcho. Isso é previsto para ficar ligeiramente acima da média, tá? Então, boa notícia para o produtor rural. É difícil dizer que vamos ter recuperação dos danos que passaram, né? Não vamos ter essa recuperação, infelizmente. Mas os produtores da região foram muito castigados pela condição de tempo seco e quente ao longo desse verão. A gente vê aqui que essa chuva, né, que a gente está falando ali para o decorrer desse período, ela deve começar a evoluir pelo estado do Rio Grande do Sul após o dia 23, né? As temperaturas ainda do período de 19 a 23 ficam ligeiramente acima da média, tanto no Rio Grande do Sul quanto entre áreas do Uruguai e norte da Argentina. Então é depois, de forma gradual e lenta, que a chuva retorna de forma um pouco mais expressiva. E aqui, né, ao invés da gente conversar sobre o período mais estendido, sobre as previsões, eu queria indicar para vocês uma leitura do nosso blog que trouxe informações riquíssimas a respeito das análises e previsão climática para os próximos 3 meses. Aqui
Sabe essa crista que a gente está vendo, né, próximo à região da costa da Argentina? É provável que ela continue com a gente na configuração média dos próximos meses. Essas e outras informações você confere no link que está aqui na descrição desse vídeo, que deixa você acessar o blog da Ampere, e lá o nosso time preparou um conteúdo especial sobre uma análise mais estendida, né, uma expectativa de previsão de temperatura da superfície do mar para o decorrer dos próximos meses e quais os possíveis impactos dessa configuração no regime de chuva do Brasil, tá bom? Agradeço muito a atenção de todos vocês em mais um vídeo aqui do nosso canal. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever, se você tiver algum comentário também, deixa aqui embaixo pra gente, a gente gosta muito, sempre ler, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.